nome da pregação de hoje é Não Fuja do Mundo. É nosso segundo episódio da série Meu Corpo é Bom. Com essa série eu quero falar algumas verdades óbvias, esquecidas entre muitos de nós. Eu quero refutar o desprezo que muitos cristãos têm pelo mundo material, pelo dinheiro, pela política e pelas ciências. Pelo dinheiro, às vezes, eles têm o desprezo apenas de boca, tá? Apenas de boca. Porque no coração amam e amam além da conta. Mas, pelo menos de boca, há um desprezo muitas vezes do cristão em relação à natureza, em relação ao mundo material. Dinheiro, política, ciências. Eu quero combater nessa série a separação, o dualismo que a gente vê em muitos lugares, em muitas igrejas. O seguinte dualismo, a seguinte separação. Aqui o mundo material, aqui a política, aqui o casamento. Porque casamento é coisa deste mundo natural. Não haverá casamento lá na eternidade. Então quero combater isso, essa separação que se faz. Aqui a gente tem o mundo material, nosso trabalho, a política, as ciências. E aqui em cima, o mundo espiritual. A separação que se faz entre corpo e alma. Eu sei, as coisas são distintas. Existe, de fato, o céu e existe a terra. Existe, de fato, a graça, as coisas relacionadas ao espírito, e existe as coisas relacionadas à natureza. Assim como existe corpo e alma. São coisas distintas, mas são inseparáveis. A nossa espiritualidade não se materializa quando nos tornamos monges, quando nos afastamos da vida material, da natureza, do trabalho, do casamento, das coisas comuns, como muitos pensam. O pastor, ele tem uma vida espiritual, porque ele é pastor. Eu sou engenheiro, então a minha vida não é espiritual. É isso que eu quero combater ao longo dessa série. E quero tentar mostrar como essas coisas são inseparáveis. São distintas, mas inseparáveis. Um exemplo. Casa e família. Casa e família. O que de fato mais importa para nós? É óbvio que é a família. A casa é algo material que recebe, que acolhe essa família. De modo que, por dinheiro, muitas pessoas desprezam a sua família. Deixam de lado a sua família. Estão apaixonados pelo dinheiro. Amam o dinheiro mais do que a sua casa, mais do que a sua família. Isso é verdade. Não podemos fazer isso. Mas e o desprezo pela casa? É possível? Como você vai casar se não tiver casa? Ora, a Bíblia declara, e aqui uma característica masculina. Lá no Antigo Testamento, para regulamentar o casamento, a poligamia, Deus disse o seguinte: se você adquirir uma segunda mulher, você não pode diminuir os vestidos e os mantimentos da primeira. Mostrando então que a prerrogativa para casar era: você pode bancar a mulher? Óbvio, esse texto está falando de poligamia, que nunca foi a vontade de Deus, mas ele se torna ainda mais poderoso em nosso contexto. Se não poderia se casar com 2, 3 por não poder bancá-las, imagine uma. É muito mais fácil bancar uma do que bancar 4. Imagina quanta chapinha, quanta progressiva, quantas unhas. Então, é óbvio que a família é importante, mas você vai morar com a sua família onde? Em uma casa. Portanto, apesar de a família ser o grande objetivo, a casa importa. A matéria importa. Sendo assim, são coisas distintas, mas dá para separar família de casa? Não dá. Tanto é que inúmeras vezes tratamos como sinônimos. É a minha casa, esse é o meu lar, essa é a minha família. Não é assim? Hoje então eu vou falar para desenvolver esse assunto. Vou tomar como ponto de partida aqui Jeremias capítulo 28 e 29 e vou ler com vocês Jeremias capítulo 29. Deixa eu primeiro dar um contexto aqui antes de eu ler o texto. Por conta do pecado de Israel, Jeremias pregou para o povo durante longos anos, anunciando que se eles não se arrependessem de seus pecados, a Babilônia viria e violentaria as mulheres, trucidaria as crianças, destruiria a lavoura e acabaria com o templo. O que de fato aconteceu. E Jeremias, sendo boca de Deus, advertiu: os que sobrarem serão levados para a Babilônia. A elite, de fato, foi levada para a Babilônia. E Jeremias anunciou: somente daqui a 70 anos vocês vão voltar. Entretanto, em Jeremias capítulo 28, um profeta chamado Ananias disse assim: quebrados estão os julgos,
que a Babilônia impôs sobre nós. Daqui a 2 anos, vocês vão voltar. Jeremias, então, diz o seguinte: amém. De maneira sarcástica, obviamente. Quem dera. E aí, primeiro, Jeremias dá uma lição em Ananias ao mostrar qual era uma grande marca da verdadeira pregação profética. E Jeremias diz assim: Ananias, antes de você, antes de mim, todos os profetas profetizaram sobre guerra. O que Jeremias quer dizer é, a pregação profética, ela tem um quê de negativo, de confronto. Mas você está fazendo algo atípico, Ananias, falando apenas de paz e de coisas boas. Aí a gente já tem não é o meu tema da minha pregação de hoje, mas aí a gente já tem um exemplo, uma distinção clara entre o falso e o verdadeiro pastor. Entre a falsa e a verdadeira pregação. A falsa pregação não tem guerra. Não tem anúncio de pecado, de consequência de pecado. Não tem anúncio de inferno. Não tem. A falsa pregação não tem. É apenas paz. É apenas mensagens sobre propósito, sobre amor. E nada sobre guerra, sobre destruição, sobre pecado e sobre inferno. A falsa pregação é sempre assim. Mas Jeremias diz para ele: você está mentindo. E você por isso vai morrer. E ele morreu. E ele morreu. E com base nessa ideia, os exilados estavam lá, na Babilônia, loucos para voltar para casa. E Ananias então, e Jeremias, envia uma carta, justamente para se contrapor à carta, à mensagem de Ananias. Ananias diz: daqui a 2 anos vocês vão voltar. Jeremias diz: não vão. Vocês não vão voltar. Lembra dos seus pais? Esquecem, vocês nunca mais verão seus pais. Você tem primo aqui? Vocês têm tio aqui? Esquece, vocês nunca mais os verão. Fiquem aí. E Jeremias diz assim, então, em Jeremias capítulo 29, versículo 3. A carta de Jeremias foi enviada por intermédio de Elisá, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, enviara a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos que estão no exílio, aos quais deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto. Casai-vos com mulheres e gerai filhos e filhas. Também tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não venhais a diminuir. Empenhai-vos pela prosperidade da cidade, da Babilônia, para onde vos enviei, e orai ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade dela será a vossa prosperidade. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos deixeis enganar pelos profetas e adivinhos que vivem entre vós, nem deis ouvidos aos sonhos que eles sonham por vós. Eles vos profetizam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos designados para a Babilônia, virei a vós e cumprirei a minha boa palavra a vosso respeito, e vos trarei de volta a este lugar. Eu já falei isso aqui outras vezes, vou repetir. Mais uma característica clara da genuína pregação do Evangelho. A genuína pregação do Evangelho nem você, nem eu e nem ninguém é capaz de ouvir. A genuína não. Não, a genuína ninguém é. Ninguém. Quando, por exemplo, eu falo aqui sobre a mulher e o trabalho, os caras querem me matar. Ninguém pode ouvir isso. Ninguém pode ouvir a verdade. Como assim, pastor? Eu quero que você se coloque no lugar daqueles exilados. Se coloque por um instante, lá, no lugar dos exilados. Eles deixaram para trás a casa deles, deixaram parentes lá para trás. Pense nisso. Ou então pense também naqueles que ficaram, uma meia dúzia que ficou lá em Israel. Eles viram seus filhos indo embora. Muito, porque quem mais foi embora foi a juventude. Porque a Babilônia, obviamente, queria uma força bruta e no auge, no vigor, para trabalhar. Pegou o melhor que havia em Israel. Levou a elite, levou a juventude. É daí, então, que a gente tem a história lá de Daniel, que eram meninos, eram jovens. Você imagina, você é um pai que viu seu filho indo embora, algemado em fila indiana, como um escravo, que foi cuspido, arrebentado. Você viu isso, você viu seu filho indo embora. Aí chega um Jeremias e diz para você: está vendo seu filho ali indo embora? Esquece, ele não vai voltar. Ele não vai voltar. Porque o povo só vai voltar daqui a 70 anos, ou seja, é o filho dele que vai voltar, ele não vai. Está vendo ali a sua sobrinha, que você pegou no colo? Lembra dela?
no dia que ela nasceu? Então esquece, ela não vai voltar. Esse é Jeremias. Eu pergunto para vocês, vocês acham mesmo que vocês estariam naquela época dispostos e abertos para ouvir Jeremias? Não estariam. Vocês queriam ou não queriam? Vocês iriam ou não iriam desejar ouvir o Ananias? Eu iria desejar ouvir o Ananias. Você imagina, meu filho foi embora, o Daniel foi embora, em fila indiana, aí vem o Ananias e fala, calma, pastor, daqui a 2 anos o Daniel vai estar de volta. Ananias estava mentindo. Nenhum de vocês podem ouvir o evangelho, incluindo eu. É um ato sobrenatural de Deus que vocês estejam aqui, ouçam e creiam essa mensagem que tem sido pregada. É um verdadeiro milagre. É um verdadeiro milagre. Mas esse é o contexto aí da história do livro de Jeremias. Eu quero tentar mostrar para vocês hoje que os israelitas, com base na ideia de Ananias, eles estavam parados, apenas esperando voltar para casa. Não estavam casando, plantando, procurando a paz da cidade. Eles estavam parados. É o que acontece com muito crente hoje. Aquele povo exilado, não se envolvendo com a Babilônia, retrata muitos cristãos atuais, que dizem assim, o quê? Eu me envolver com política? Com educação? Eu ficar preocupado com o meu trabalho? Isso é coisa da Babilônia. Eu estou preocupado com Jerusalém. Quantos cristãos são assim? Quando me ouvem falar sobre psicologia, dizem, eu estou preocupado com as coisas de Jerusalém, da Jerusalém celestial, do céu, pastor, prega o evangelho. Para eles, as coisas da Babilônia devem ser desprezadas, dizem eles. Trabalho, envolvimento político, tudo isso é preocupação terrena com este mundo. Para eles, a fé cristã se restringe apenas a falar sobre salvação. É óbvio que a salvação é a grande mensagem do evangelho, e é dali que tudo sai. Mas para eles a fé cristã não tem nada a dizer sobre ciência, política, educação. Se o pastor fala sobre educação cristã, que é o dever de todos, julgam que o pastor caiu da fé. Você não deveria se envolver com isso, pastor? Apenas prega o evangelho. Que papo é esse em falar que a ciência, a física e todas as ciências devem ter Deus como fundamento para tudo? Sem Deus, tudo vai para o buraco. Eles acham que isso eu me desbandei para a Babilônia, eles acham. Certo é o pastor que defende doutrina de demônios. Porque a educação lá da escola secular, ela se fundamenta em doutrina de demônios. E quando eu falo, fugir desses ensinamentos pagãos, dê uma educação cristã aos seus filhos, eles dizem que eu estou me envolvendo com a Babilônia. Mas eles dão uma educação babilônica para os seus filhos, doutrina de demônios, não é uma educação cristã, e eles estão certos. Olha o nível do negócio. Olha o absurdo. Olha o absurdo. Se eu digo a psicologia é falsa ciência, mostro os erros dela à luz da Bíblia, o pastor diz que eu estou errado, apenas prego o evangelho. Agora, ele, que usa a doutrina da psicologia para pregar e não prega o evangelho, ele está certo. Ele que pega um Jung da vida, Jung é um dos trocentos psicólogos. É um pai de uma escola de psicologia. Ele, no livro Memórias, Sonhos e Reflexões, disse que recebeu a sua psicologia de um espírito chamado Filemão. Vocês sabem disso? Aí, pastor, aí fica fácil, né? Ele sabe, né? Não é espírito Filemão, coisa nenhuma, é um demônio. Mas eles estão certos. Eu estou errado. Não. Nós devemos nos envolver, sim, em todas as áreas deste mundo. Nós estamos aqui na Babilônia e devemos plantar, casar e procurar a paz da cidade. Porque é na paz da cidade que teremos paz. É na prosperidade da cidade que nós teremos prosperidade, diz Jeremias. Vamos lá. Primeiro, o contexto histórico aí. Já falei um pouquinho. Mas vou fazer questão de reafirmar aqui, citando versículos. Jeremias: farei de Jerusalém um montão de ruínas, morada de chacais. Chacal era um animal carniceiro. E da cidade de Judá farei uma assolação, de sorte que ninguém habite nelas. Não vai sobrar nada por conta do pecado de vocês. Lamentações é um livro escrito por Jeremias depois que o caos já havia se instalado. Depois que a Babilônia foi lá e matou todo mundo. As mulheres foram violentadas. Eufemismo para vocês sabem o quê. As mulheres foram violentadas em Sião. As virgens na cidade de Judá. Que virgens, meus irmãos? Uma menina de 12 anos é uma virgem, não? É isso que Jeremias está dizendo.
crianças e meninas foram violentadas. Praticou-se canibalismo em Israel, iniciado pelas próprias mães. As mãos de mulheres compassivas cozeram os seus próprios filhos. A fome foi tamanha que as mães cozinharam seus bebês. Estes lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Isso aqui também é para que você se lembre da ideia, quando você fala assim, eu não sei se, eu não creio nesse Jesus que manda pessoas para o inferno. Meu amigo, lê esse livro aqui, você vê que pinga sangue aqui, escorre sangue daqui. Ó. Lê a quantidade de texto de Deus falando assim, ó, vai morrer criança, vai morrer bebê de colo, vai morrer todo mundo. Eu vou punir todo mundo. Tem um monte de passagem assim. Eu sei, os pastores aí, eles têm vergonha de falar isso para vocês. Mas está aqui. Como você não crê no inferno? Não, porque eu acho que não tem. Na minha concepção, Deus é bom, por isso ele não faz isso. Na minha concepção, na concepção bíblica, Deus é bom, por isso ele tem que fazer isso. Ele tem que fazer isso. A elite foi levada para a Babilônia. Cegaram a Zedequias, que era rei, e o ataram com cadeias de bronze, e o levaram para a Babilônia. Entretanto, Ananias chega e diz, daqui a 2 anos, todo mundo vai voltar. Daqui a 2 anos, todo mundo vai voltar. E Jeremias diz, não vai. E envia uma carta, dizendo, plantem. Por que Jeremias ordena, dá esse tipo de ordem? Plantem, casem. Porque eles não estavam fazendo isso. E esse é o meu segundo ponto. Como a perspectiva errada deste mundo atrapalha tudo. Edifiquem em casa, plantem, procurem a paz da cidade, se envolvam com a cidade, procurem a paz dessa cidade que é o capeta em pessoa aqui. Era a capital da idolatria, a Babilônia. Mas procure a paz dessa cidade idólatra. Ora, tudo isso aqui, edifique casa, plante, é criar raiz. Cria raiz aí. Eles não estavam criando raízes, porque eles achavam, vamos voltar para Jerusalém, lá é o nosso lar, amamos Jerusalém, vamos esperar enquanto isso. É óbvio que não faz sentido. Não faz sentido. Se você vai voltar daqui a pouco, você vai investir todo o seu dinheiro ali numa casa, vai plantar, para logo depois deixar tudo para trás, é óbvio que não faz sentido. Eles não estavam fazendo nada disso. Faz sentido eles se envolverem com a cidade? Por exemplo, vamos lá, está sendo votado ali na Câmara uma lei que daqui a 5, 6, 7 anos vai ter influências poderosas na nossa vida aqui da cidade. É óbvio que eu não iria, se eu vou embora daqui a pouco, não faz sentido nenhum, não é? Ou seja, eles estavam parados. Estavam parados. O Salmo 137 relata um pouco disso. Junto aos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, e lembrando-nos de Sião. A gente só ficava lá. Ai, é tão difícil aqui, Brasil. Tem um 9D, sabe, governando. Eu vejo a hora de voltar para o céu. Era mais ou menos isso. Ai, é muito imposto. É mesmo. Muito imposto. Muito imposto. E aí fica aí a vida inteira reclamando do seu país. Fica a vida inteira aí choramingando. Ao invés de, esse aqui é o mundo que Deus nos deu. Esse aqui é o país que Deus nos deu. É aqui que a gente vai ficar até o dia que Jesus Cristo nos levar para Ele. Que é mais ou menos isso aí mesmo, não é? 70 anos, mais ou menos, a vida de cada um. Então vive aqui, rapaz. E olha a dificuldade do assunto. Procurem a paz dessa cidade aí. Essa cidade que acabou com a sua cidade. A Babilônia era o algoz de Israel. Era o algoz. Ali estavam homens que mataram os parentes dos judeus. E eles ainda eram cruéis. Aqueles babilônicos eram cruéis. Veja o que o salmista declara. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os que nos oprimiam pediam que os alegrássemos. Cantai-nos um dos cânticos de Sião. Pense na cena, quão cruel era. Um soldado babilônico matou seu pai e violentou sua mãe. Levou você para a Babilônia. Agora ele olha para você e fala, por que você está triste? Cante aí uma canção alegre para mim. Vamos lá, vai. Tem algo mais cruel do que isso? É nesse lugar que Deus está dizendo, procure a prosperidade aí da Babilônia. Procure a paz dessa cidade. A Babilônia era a capital da idolatria.
Tanto é que Apocalipse, capítulo 18, descreve assim: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Alguns interpretam que a Babilônia é a Igreja Católica e por aí vai. A Babilônia ali representa este mundo. Não um mundo físico, natural, mas esse sistema de valores e de homens que são contrários a Deus. Então representa todos os governos malignos, todas as épocas contrárias a Deus. Olha que coisa. Quando João, inspirado por Deus, quer exemplificar este mundo, ele fala: Babilônia é a capital da idolatria, é a capital da revolta contra Deus, é a capital desses governos pagãos. E o povo de Israel está na Babilônia, nesse antro de idolatria, e Deus diz para eles: procurem a paz deste reino idólatra. Façam o bem aí neste reino. Procurem a paz da cidade, dessa cidade idólatra. Eles sentiam um desprezo profundo, obviamente. Mas Deus ordena: procurem a paz da cidade. É claro que isso denota envolvimento político. Vai lá, vai ter votação sobre o negócio de rede de esgoto? Vai lá votar. Se alguém perguntasse: e aí, vocês viram quem será o próximo rei da Babilônia? Um judeu com a carta de Ananias na mão responderia: eu não quero saber, eu não me envolvo com esses assuntos políticos, eu vou embora daqui a pouco. Não é assim que muitos cristãos fazem? Não é assim? Estou te falando porque eu prego lá na internet, embaixo eles escrevem: pastor, eu não me envolvo com esses assuntos que você está se envolvendo aí, tanta coisa mais importante. Hoje eu fiz um vídeo, gravei, vou soltar à noite, sobre a Lady Gaga. Aí eles dizem: tanta coisa mais importante. Assiste lá o vídeo, você vai ver. E óbvio, escreve lá e deixa um comentário lá, por favor. Eles são tão espirituais. Para eles, a única pregação, ainda citam Paulo ainda: decidi nada saber entre vós a não ser Cristo crucificado. É? Foi isso que Paulo quis dizer? Que ele não falava mais de nenhum assunto? Ele só chegava todo domingo e só falava: Jesus Cristo morreu, ressuscitou, alguém quer aceitar Jesus? Era só isso que ele fazia, todo domingo. E o que a gente faz então com as centenas de pregações que a gente vê na Bíblia? Centenas de textos sobre política, sobre criação de filhos, sobre educação e sobre as passagens bíblicas que nos dão base para desenvolver verdadeira ciência. Como a gente lida com isso? A gente ignora? A gente não prega? A gente rasga Provérbios? A gente rasga Romanos 13? Então, é tão ridículo, né? Qualquer tipo de assunto que o pastor, a igreja se envolve, eles dizem isso: ciência, para de mexer com isso. Política, para. E se nos mobilizamos em relação a isso, como, por exemplo, fizemos na eleição do conselheiro tutelar. Fomos lá votar, falamos que tem que ir. Que coisa desse mundo, é coisa da Babilônia. Para com essas bobeiras. Prega o evangelho apenas. Parecem tão piedosos, mas revelam ignorância e impiedade. Impiedade. São preguiçosos. Preguiçosos. Não querem saber o que acontece na cidade. São preguiçosos. Aí usam isso como desculpa: estou preocupado apenas com o céu. Meu irmão, a sua vida espiritual acontece nessa terra, é nessa Babilônia aqui. É o que você faz aqui que tem implicações lá na eternidade. Mas é assim, a impiedade, ela nunca vem nua. A impiedade, ela nunca vem assim, peladinha, dizendo assim: olha, eu sou preguiçoso, eu não amo as pessoas. E aí eu solto esse discurso de que eu estou preocupado apenas com o céu. Mas a verdade é que eu não estou nem aí para as pessoas. A impiedade nunca vem assim nua. Ela vem vestidinha, com a roupa do amor à eternidade. Não se preocupa com essas coisas. Procurem a paz da cidade. E Jeremias disse isso, e juntamente com isso ele disse o seguinte: e acontecerá que, quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e aquela nação, diz o Senhor, por causa da sua maldade. Olha, Jeremias está dizendo assim: procurem a paz dessa cidade aí, façam o melhor em relação a essa cidade. Se tiver a oportunidade de proclamar aí, de ajudar numa lei justa, façam. Aí Jeremias diz logo em seguida: mas depois essa cidade vai ser destruída, tá? Não vai sobrar nada. Outro vai tomar conta. Mas, Jeremias, e as leis que a gente votou, como é que... vai tudo ser esquecido aí. Mas é o que vocês têm que fazer. É o que acontece o tempo todo.
Homens de Deus se levantam, pregam, famílias inteiras mudadas, cidades inteiras são transformadas e a lei é mudada. Como aconteceu na Inglaterra, como aconteceu ao longo da história da igreja. E o que acontecia? Ia lá um homem de Deus, aí pregava, a igreja pregava, e por isso se fazia a lei contra o aborto, por exemplo. E o que acontecia logo em seguida? A outra geração já vinha matando criança de novo. Sempre foi assim. Leia ali, leia aqui, ó, Samuel, leia Juízes. Um rei se levantava, o povo se convertia, o profeta pregava e a nação se convertia. A nação seguinte, tudo desandado de novo. É assim mesmo. É assim mesmo. Mas o que a gente faz aqui tem implicação na eternidade. E Deus nos mandou agir assim. É interessante porque no ano 539, a Babilônia caiu para os persas. No ano 538, Israel começou a voltar para casa. Exatamente como Jeremias havia profetizado. Terceiro, eu acho que já é meu último princípio. A implicação na eternidade. Eu já vou explicar isso no finalzinho do princípio. Implicação na eternidade. Salmo 137. O povo de Israel lá na Babilônia. Se eu não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria, apegue-se minha língua ao céu da boca. Ele está dizendo, ele está lá na Babilônia falando, se eu amar mais a Babilônia do que Jerusalém, que eu seja amaldiçoado. E ele está certo. E ele está certo. A nossa Jerusalém celestial é a nossa casa. Isso é verdade. Isso é verdade. Paulo falou, pensai nas coisas lá do alto. Paulo disse, a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador. Então devemos nos lembrar, somos do céu. Somos cidadãos celestiais. Mas isso aqui não é escapismo. Isso não é escapismo. Não é se refugie, não se envolva com nada. Não, não é isso. Quando Paulo fala, pense nas coisas do céu, lembrem-se que vocês são cidadãos celestiais, o que ele está dizendo é que a sua forma de pensar e viver seja celestial. Não é, fujam do mundo. Porque Jesus orou, não peça que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Que os livre do mal. Ao longo da história da igreja, a igreja sempre lidou com isso, a tentação de fugir. Sempre. Os monastérios foram isso. Ao ver a corrupção da igreja, muitos decidiram fugir para o mato. Construíram um monastério, lá ficaram apenas orando e jejuando e lendo a Bíblia. Só. Um outro movimento histórico que tem essas sementes de escapismo era o pietismo. O pietismo surge como uma resposta a uma ortodoxia morta. Como assim ortodoxia? Ortodoxo que vem de ensino reto. Então se falava muito e se preocupava muito com o ensino, com a parte intelectual. Contudo, a vida e a prática era esquecida. Eles eram bons de discurso, mas ruins de vida. Sabiam tudo sobre orar, mas não oravam. O pietismo, então, surge em revolta contra isso. Uma revolta até genuína. Mas, juntamente com isso, muitas coisas ruins nesse movimento. R.C. Sproul diz assim, o pietismo é uma visão que olha para o mundo mais amplo como uma questão de extrema insignificância. Esse mundo natural aqui é insignificante, pois se foca exclusivamente em tornar a alma individual melhor. O movimento evita o envolvimento político. A única preocupação deles era uma preocupação particular, de santidade particular, sem nenhuma implicação na sociedade. Essa é a ideia. Olha, apenas busque orar e jejuar e ser honesto e o resto que se dane. Seria basicamente isso. Por exemplo, um exemplo dessa mentalidade. A igreja, os pastores, os crentes, não deveriam se preocupar com lutar para tornar o aborto algo criminoso. Não deveriam. Apenas pregue o evangelho. Não se envolva politicamente. Não, apenas pregue o evangelho, isso que importa. Mas veja bem, como eu vou pregar o evangelho se a criança está morta? Então é importante que crianças não morram, para que aí então ouça-se o evangelho. É importante. Mas eles dizem, não precisamos. Eles fogem da batalha por achar, é tão difícil mudar alguma coisa, que eles fogem. Há outras maneiras também, que sempre existiram, aí não apenas do crente, mas de todos, para fugir deste mundo tão terrível. Drogas.
As religiões orientais, como meditação. O que é meditação na religião oriental? É panteísmo. As religiões orientais são panteístas. Eles creem que a natureza é Deus. A natureza é Deus. O que inclui eu mesmo, o que inclui o homem. O homem é natureza também, então ele também é Deus. Então, por que eles meditam? A meditação oriental não tem nada a ver com a meditação bíblica. A meditação bíblica é encher a cabeça. A meditação oriental é esvaziar a cabeça, é não pensar em nada. Por quê? Para se conectar com a natureza, com a divindade, que está em você mesmo. Essa seria a ideia. Então, é uma maneira de abstrair, não pensar no mundo. É um escapismo. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina a orar. Você está com a consciência bem alerta, falando com Deus, enchendo a sua mente, colocando os seus problemas diante de Deus. Você não está, não vou pensar em nada. Não, não é isso, não é isso, de modo algum. E também nessas religiões, muitas delas tem lá um chazinho que você toma lá que você fica loucão. Tem um chá do Daime lá, não é? Ela deve estar me assistindo. Um abraço, querida irmã. Ficou, acho que 25 anos nessa religião, você acredita? Desde pequenininha. Uma seguidora querida, converteu, ouvindo as pregações, e a gente se encontrou lá na conferência Legado Cristão. E era assim mesmo, tomava o chazinho do Daime lá. Para quê? Para ter uma experiência transcendental. Como assim? Escapando desse mundo tão cruel, aí a gente tenta ficar sedado com as drogas. É do ser humano buscar algo que o faça transcender. O que é transcender? Às vezes a gente fala, mas tem que tentar explicar. É que, por exemplo, uma maneira de transcender, quando o fulano estava lá, você vê aquelas... Isso aqui é só no mundo figurado aqui, vai. O corpo dele estava ali e a alma saiu do corpo. Essa é uma maneira de transcender. E a ideia de transcender é isso, é de você estar acima das coisas deste mundo. É você conectar com o que é espiritual. Há uma necessidade no coração humano de procurar essa coisa imaterial que confere propósito, significado para a vida humana. Um exemplo. Quando uma mãe ela troca a fralda do seu filho, só troca a fralda, é só uma coisa comum. Mas se ela troca a fralda, crendo que Deus há de recompensá-la por todo o seu trabalho, aí ela transcende. Aí ela vê aquilo de maneira espiritual, transcendente, divina. Temos então o desejo mesmo por transcender a este mundo difícil, idólatra em que vivemos? Temos. Mas como fazemos? Case, plante, tenha filhos, procure a paz da cidade. Faça isso. Mas faça isso para a glória de Deus. Essa é a maneira. Você não vai ter todo mundo sonha com uma vida de aventura, é ou não é? Às vezes você nunca viajou de avião. O que você pensa? Aquele cara lá, ele viaja sempre de avião, ele vai falar não sei na onde, ele vai para não sei para onde, não sei o quê. Que vida de aventura. Aí você olha para sua casa, todo dia, você vai, leva o menino para a escola, volta, ou você que faz homeschooling, e a mesma coisa, e todo dia, e troca a fralda, e põe fralda, e menino briga, e tira a chupeta de um, não é? Tão comum. Como transcender? Como ter uma vida de empolgação? Se eu tivesse uma vida, e eu viajo, e eu vou. Não. Você transcende, como Paulo ensinou, como a Escritura declara, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Façam aí na Babilônia, casem, tenham filhos, porque isso que vocês estão fazendo aí vai ter implicação na eternidade. Como assim? A profecia dizia que o Messias viria da tribo de Judá. E a tribo de Judá está na onde agora? Está lá na Babilônia. Ananias falou, vocês vão voltar daqui a 2 anos. Mentira. Vocês vão voltar daqui a 70. Logo, aquelas pessoas que estavam ali não iriam voltar. Quem iria voltar? Os filhos. Agora, se eles não acreditassem em Jeremias, e se eles achassem que eles iriam voltar em 2 anos, não iriam ter filhos, iam ficar ali enrolando, eles iriam diminuir ali, como Jeremias havia advertido. Eles iriam desaparecer. Se eles desaparecessem, como a profecia do Messias iria se cumprir? Percebe? O ato comum de plantar, o ato comum de casar, o ato comum, natural de procurar a paz da cidade,
teve implicação na sua salvação, na salvação da sua alma. Porque pelo fato de eles ouvirem Jeremias, acreditarem em Jeremias, eles viveram a vida comum. E ao viver aquela vida comum, eles se mantiveram de pé e o Messias pôde vir para salvar a mim e a você. O mesmo se dá com a mim e com a sua vida. A sua vida comum, vivida para a glória de Deus, ela respinga lá na eternidade. Não foi assim que Jesus prometeu para nós? Quando nós nos encontrarmos com Ele, o que Ele dirá? Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito, eu vou te colocar. É assim então que eu e você devemos encarar a nossa vida. Essa é a nossa vida. Esse é o nosso país. Sim, de idólatras, de corruptos, assim como era a Babilônia. Mas esse é o lugar que Deus nos colocou. Que venhamos a amar o lugar que Deus nos colocou. E que venhamos a fazer o bem, inclusive para os nossos algozes. Sim, esses que nos perseguem, que nos querem ver mortos, que querem nos destruir. Que façamos o bem a todos. Que venhamos a nos envolver em tudo que for acessível a nós. Politicamente, nas ciências, em tudo. Que você vá para o seu trabalho e se lembre disso. O seu trabalho aqui na Babilônia. Se é feito para a glória de Deus, você será recompensado na eternidade. Essa é a perspectiva cristã. A perspectiva cristã não é a do monastério, em que somos espirituais apenas quando oramos e jejuamos, afastado de tudo e de todos. Para nós, existe o mundo celestial e existe esse mundo natural. Existe corpo e alma, são distintos, mas são inseparáveis. A nossa espiritualidade se dá não lá apenas, lá no monastério, não apenas no culto, mas a nossa espiritualidade é materializada no nosso casamento, no nosso trabalho, no nosso envolvimento com as coisas políticas da cidade e do país. Fomos chamados a ser uma bênção nesse lugar, a procurar a paz deste lugar, corrupto, idólatra, que vai ser destruído. Mas se formos fiéis no comum, Deus nos dará o extraordinário. Vamos ficar de pé?